Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma palavra de fé e esperança, para esses dias que nós temos vivido. E eu gostaria de estar lendo nesse momento no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, assim, a gente começa a perceber que Deus ele tem pensamentos que vão além dos nossos pensamentos. E pensamentos de bem. Então, tudo que Deus quer para a nossa vida é que nós estejamos bem. Então, assim, ele ainda fala, para o fim que desejais. Então, assim, qual o fim que você deseja? O fim no sentido, a direção para a sua vida. Qual a finalidade da sua vida? Por que o viver, né? Porque o que você quer do seu viver? Então, assim, tudo que é de bom, tudo que é agradável, tudo que é de bom, Deus quer para a nossa vida. Então, assim, essa é a mensagem de Deus, o nosso Pai, para aqueles que creem nele. Então, assim, muitas das vezes a gente começa a ter pensamentos maus e se entristece diante de tantas circunstâncias, mas a palavra de Deus diz isso, né? Que ele tem caminhos mais altos que os nossos, ele quer trazer para a nossa vida essa vida de alegria e de paz, né? Então, a nossa parte diante dessa promessa de Deus, diante do que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Qual é a nossa parte? A gente precisa crer na palavra. Então, assim, crer significa tomar posse daquilo que está escrito na palavra. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, ou vem por ler a palavra. Então, assim, Deus nos deu as promessas. Essa é a parte dele. E qual é a nossa parte? É tomar posse dessas promessas. Entender que a palavra de Deus é essa mensagem para a nossa vida, por fim, para o desejo que a gente quer do nosso coração. Eu creio que todos nós queremos viver uma vida de paz e de alegria. E nós cremos que quando a gente toma posse dessas palavras, quando fala que Deus tem planos de fazer o bem para a nossa vida, é a gente realmente viver a palavra. E viver a palavra tem a ver com fé, A fé é a certeza de tudo aquilo que a gente não está vendo. A palavra de Deus diz isso em Hebreus. E quando nós entendemos isso, essas promessas e a fé, a gente vê que a essência da vida e de uma família cristã, de uma família que teme o Senhor e que tem todos esses princípios para a sua vida, é que quando nós vivemos, a gente pode falar que temos isso como essência, a fé, o amor e a obediência. Quando nós temos esses pilares na nossa vida, a gente realmente vê a gente passa por momentos difíceis, passa por momentos complicados, como esse tempo que a gente está desde março, nesse tempo diferente que todos nós estamos passando, mas o que acontece? Nós não seremos abalados. A gente passa, mas a gente fortalece a nossa vida e a gente traz as promessas de Deus para a nossa casa. Então, quando nós aprendemos a viver como fé, nós obedecemos a palavra e nós amamos a nossa família, nós vamos transbordar isso para outras pessoas. Nós vamos levar uma palavra de esperança, nós vamos levar uma palavra que realmente vai mudar todo o procedimento de pessoas que hoje, às vezes tão perto de nós, perto da nossa casa, perto da nossa família, nós estamos assim vendo pessoas que estão desesperadas, pessoas angustiadas, e nós podemos levar sim uma palavra de esperança, a mesma que Deus nos deu. Então eu creio que nesse tempo o que Deus quer é que a sua casa, que a nossa casa seja um manancial dele, onde flui águas limpas, onde flui fé, onde flui obediência, esperança, amor. Não tem a palavra de pessimismo, mas tem uma palavra de otimismo para essa geração, uma palavra de otimismo para as pessoas que estão ao teu redor. Não tem nada a ver com pensamento positivo, mas tem a ver com fé, com aquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia também fala que brota um rio do trono de Deus. Então, isso que Leandro está falando, a gente tinha esse manancial de Deus. Então, assim, nós recebemos de Deus esse rio dele, esse manancial dele, e a gente, então, leva essas águas de Deus, leva esse manancial de águas do Senhor para a vida daqueles que ainda não foram salvos,
daqueles que estão andando em tristeza, em constrangimento e que não têm alegria. Então, assim, o desejo de Deus é que a gente seja esse manancial. E quando fala de fé, a gente lembra, né, no livro de 1 Tessalônicos, no capítulo 1, verso de 4 a 10, diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, nos tornastes imitadores nossos, e o Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo, de sorte que vós tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acácia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repreensão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uhum. O que a gente entende disso, né? É que o combustível do recomeço, o combustível depois da gente passar alguns momentos da nossa vida é a fé. E aqui fala sobre isso, né? Porque a esperança, ela nunca desiste. Não existe problema tão grande que não possa ser superado. E como essa passagem fala, além de ter passado todas as dificuldades, ainda se tornou exemplo. Eu creio que nesse tempo o Senhor tem levantado as nossas vidas, aqueles que temem ao Senhor, que têm essa fé em Jesus Cristo como exemplos. Exemplo para muitos que têm passado, né? E que em todo lugar as pessoas possam ver, né, que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem usado de misericórdia e que viver pela fé é a certeza do incerto. Então, nós não temos certeza de nada, nós não temos controle de nada. Eu quero dizer assim, esse tempo todo, eu acho que o que eu mais aprendi na minha vida pessoal foi isso. Como que nós não temos controle de nada, por isso que todas as coisas a gente deve falar assim, se Deus quiser, né, se Deus nos ajudar, se Deus permitir, nós vamos fazer. Porque a única certeza que nós temos é que Deus tem tomado conta das nossas vidas. Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida e nada tem nos faltado. A Bíblia está recheada de exemplos de homens de fé, né? Mas em especial a gente queria compartilhar hoje com vocês sobre a vida de Jonatas, que essa passagem se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 14, versos 6 e 7, que diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncidos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então a gente vê nesse episódio aqui que Jonatas e o seu escudeiro estavam numa missão, no campo inimigo. E nós não somos muito diferentes de Jonatas. Nós também vivemos no campo inimigo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o Jonatas ele tinha uma missão de entrar no campo do inimigo para cumprir o propósito de Deus naquela missão que Deus tinha para ele. E hoje nós também temos uma nossa missão como homem de fé. Então, a coragem do Jonatas é tanta que ele falou que Deus ia livrar com muito ou com pouco, mas ele tinha certeza que Deus ia agir junto deles para poder dar vitória nessa missão. E no versículo 7 diz assim: Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Eu acho tão tremendo isso, porque o escudeiro dele estava imbuído na mesma missão, na mesma coragem, na mesma determinação, ao ponto de dizer assim: olha, faça tudo conforme está inclinado o teu coração. Qual a inclinação do coração do Jonatas? O coração do Jonatas estava inclinado por fé e cumprir a missão dele.
o escudeiro falou assim, olha, eu estou junto com você, tipo assim, para o que der e vier. Isso aí é uma coisa muito tremenda, né? Se todos nós tivéssemos escudeiros com esse coração, ou se todos nós fôssemos escudeiros com essa mesma fé, com essa mesma coragem, esse mundo seria muito diferente. Então assim, eu creio que a nossa oração deve ser para que Deus venha estar levantando a nossa vida como escudeiros para cumprir o propósito de Deus, e também para que Deus também possa estar levantando junto de nós escudeiros fiéis que possam abraçar a visão, a fé e andar segundo o coração de Deus. Amém. Eu creio que o que nós pedimos para o Senhor nessa noite é que Deus derrame uma unção de coragem sobre a tua vida. Coragem, você é um valente do Senhor, nós estamos juntos nessa batalha e nós queremos dizer para vocês, né? Esse vídeo a gente não vai estar mais fazendo nas quintas-feiras, nós já vamos voltar toda quinta-feira, vamos ter o culto da família às 20 horas na igreja. O que nós vamos fazer nesse culto, nesse tempo que está todo mundo afastado, que a gente não pode se abraçar? Nós vamos estar orando juntos como igreja, pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias que Deus tem colocado no nosso coração e através da palavra dele nos fortalecendo, né? E vamos estar vendo o culto, vamos estar no culto online ainda, aqueles que não puderem participar presencialmente, não deixe de estar orando, separe a quinta-feira para você orar pela tua família, para você buscar de Deus, para você ouvir o que Deus quer para a tua casa, e o que Deus quer usar a tua vida, onde o Senhor quer usar. Então, que Deus abençoe. Eu creio que esse tempo foi um tempo muito especial, né? O Pércio esteve aqui incansavelmente nas quintas-feiras, foi uma bênção, né? E tem sido um tempo muito bom. A gente se aproximou, foi muito legal, como foi de vocês também, a gente não se sentiu longe, né? Mas que Deus abençoe você, tua casa. A gente vai estar sempre falando, né? E vocês que puderem, por favor, estejam lá às 20 horas nas quintas-feiras na igreja. Que Deus abençoe. Esse é um passo de fé que nós estamos dando com coragem, né? Com a coragem que estava sobre Jonas. Nós estamos dando esse passo de fé para dar início aos cultos de quinta-feira. Claro, observando todas as normas que têm sido de segurança, de distanciamento, de álcool e tudo mais, com máscara, mas nós estamos dando um passo de fé para fazer com que isso comece a acontecer, para que o inimigo não alcance vantagens sobre nenhum dos nossos irmãos que Deus tem separado para andar na presença dele. Então, assim, desafiamos vocês a ter também a coragem de Jonas para poder vestir essa camisa por fé e juntos possamos então estar um animando ao outro para que o Senhor possa continuar alcançando a vida daqueles que ainda não têm salvação, estão vivendo debaixo de opressão e de tristeza. Então, assim, receba a unção de coragem de Deus sobre a sua vida e vamos juntos nesse propósito do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. E que a alegria de ir à casa do Senhor nunca saia do nosso coração. Que Deus te abençoe. A paz.